Nessa noite nós queremos compartilhar da parte do Senhor um testemunho de vida, um testemunho da provisão do Senhor, da intervenção do Senhor e do milagre do Senhor. Nós precisamos nesses dias de ouvir aquilo que o Senhor tem feito na vida de algumas pessoas que experimentaram uma intervenção do Senhor. E para a edificação da nossa fé, para renovar a nossa esperança e saber que, de fato, o nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é Deus que opera maravilhas. O trono não está vazio, o trono está ocupado pelo Deus Todo-Poderoso. A oração move as mãos do Senhor. E nós cremos que o Senhor tem ouvido as nossas orações, que o Senhor tem ouvido o nosso clamor, como o Senhor ouviu o clamor daqueles que intercederam pela vida da Juliana, daqueles que oraram por ela, e o clamor dela também, diante de situações das quais hoje nós vamos ouvir um pouquinho daquilo que Deus agiu, Deus operou e fez na vida da Juliana. Quero agradecer, a Ju, que prontamente se disponibilizou para estar aqui, compartilhando conosco, o seu esposo, o Paulo, que também a acompanha, e o Léo, que nos ajuda aí na transmissão desse testemunho. E que nesse dia, esse dia que é um dia que nós, de feriado, e você está aí na tua casa, você possa ser edificado por essa palavra, da parte de Deus para a tua vida. Eu creio que o Senhor hoje separou a Ju para estar aqui compartilhando conosco esse milagre, que é o milagre da vida. Ju? Boa noite, Sônia, boa noite a todos, a paz do Senhor. Hoje é um dia muito especial, é um dia de muita alegria, poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha história. Amém. Eu sou a Juliana, para quem não me conhece, eu tenho 43 anos, sou casada com o Paulo já há quase 7 anos. A Ju é membro aqui da igreja, né, Sim. Ju? Há quanto tempo? Desde que eu nasci. Desde que a família, Na verdade, os pais... sim, eu nasci, num lar cristão, eu louvo a Deus por isso, e eu me converti realmente, eu encontrei o Senhor aos 14 anos de idade, então já faz um bom tempo. Ai, que bom, que bom. Louvado seja Deus por isso. E Juliana, nós como membros aqui da igreja também, participamos de realmente uma intervenção do Senhor na tua vida. Estou falando porque eu também participei, vi um pouco desse processo, vivenciando junto com a família. E há um tempo atrás, eu até havia procurado uma pessoa da comunicação, e eu pensei muito em gravar o testemunho da Juliana, para ela pudesse contar aquilo que o Senhor fez na vida dela e como que foi todo esse processo. Mas eu vou deixar para ela, compartilhar aqui aquilo que todo o decorrer de todas as situações que ela vivenciou e como ela está aqui agora, do nosso lado, podendo testemunhar daquilo que o Senhor fez na vida dela e através da vida dela. Amém. Já vai fazer quase 5 anos, que eu tive um episódio de um problema cardíaco. Naquela época, já ia fazer 2 anos que eu estava casada, a gente estava começando uma vida juntos, e com 1 ano e 9 meses de casamento, eu descobri que eu estava grávida. Isso para mim foi motivo de muita alegria, porque sempre foi um sonho da minha vida ser mãe, desde criança, apaixonada por criança. Então, quando nós descobrimos, foi um momento de muita alegria para mim, alegria para minha família,
poder vivenciar isso daí. Eu estava de 5 meses de gestação e no dia 12 de novembro de 2015, eu fui surpreendida com uma situação ruim. Seria melhor se fosse boa, mas não foi. Era um dia comum de trabalho, eu estava trabalhando. Naquele dia eu passei o dia todo na Santa Casa, porque eu trabalhei na área da saúde por 23 anos. E eu estava na Santa Casa porque a Santa Casa ia ter uma auditoria na próxima semana e nós estávamos fazendo um checklist mesmo, se estava tudo ok dentro do setor que eu trabalhava. E por volta das 16 horas, mais ou menos, nós tivemos uma situação estressante lá com equipamento que deu problema. Aí era às 16h30, eu retornei para a matriz para entrar em contato com a parte técnica para tentar resolver esse problema. E eu estava sentada na minha sala, redigindo um e-mail, quando de repente eu senti uma dor de estômago muito forte. E essa dor, eu pensei até que pudesse ser porque eu não tinha me alimentado direito, eu tinha passado a tarde toda trabalhando, mas aquela dor persistiu e eu estava com dificuldade de respirar. Aí eu levantei, comecei a caminhar pela sala, fui até a sala de reuniões, que é um espaço bem amplo na clínica, e naquele momento eu tive uma ânsia de vômito, eu vomitei, e depois as minhas colegas de trabalho já viram que eu não estava bem. Aí eu disse que eu estava sentindo muita dor no peito e muita dor no meu braço. Aí elas já chamaram um colega, ele mediu a minha pressão, mas estava tudo normal, eu estava com 13/9, a minha pressão. E ele quis me levar para o hospital, eu não queria ir, achando que era um mal-estar e que logo ia passar. Mas aí as meninas muito preocupadas, sempre muito queridas, já ligaram para o meu médico, já informaram o que estava acontecendo e ele pediu que eu fosse para a Santa Casa. Aí eu cheguei na Santa Casa, foi feita a triagem, eu estava com a pressão normal, os batimentos cardíacos normal, e eles me colocaram numa sala, a médica veio, eu falei quais eram os meus sintomas, e naquele momento não houve assim uma devida importância, era como se fosse um caso de estresse ou alguma situação que eu estivesse passando naquele momento. Então, eles me deram Dramin, me colocaram no soro, e aquele dia o PS estava bem movimentado. E a médica falou, não é nada não, vai tomar um soro, vai tomar o Dramin, e daí tá liberada. Mas eu tenho uma amiga que ficou lá o tempo todo comigo, no hospital, e ela ficou insistindo com a médica, falando que queria, que eu estava com dor, e as pessoas que estavam na sala também vendo isso. Aí o meu marido já chegou, já ficou comigo também, e acho que da insistência a médica falou, então eu vou pedir um eletro, mas não é nada não, é um piti de grávida. E aí eu fui para o eletro, acho que mais como um descargo de consciência mesmo dela. E quando eu fiz o eletro, estava alterado e aí começou uma correria em relação à minha vida. Naquele momento, eu fiz o eletro, logo já fui para o Instituto do Coração para fazer um eco. E Deus já estava providenciando todas as coisas a partir daquele momento, mesmo que eu não entendesse. Porque a primeira carinha que eu já vi foi a da Ju Rodrigues, né, que foi, acho que muita gente conhece, ela é aqui da igreja também, é membro da igreja, uma irmã muito amada, que foi a primeira pessoa que eu encontrei. E isso foi um alívio para mim, né, naquele momento. Ela me ajudou, ela acompanhou todo o exame comigo, e os médicos conversavam baixinho, e eu percebi que ali já tinha alguma coisa errada, mas eu jamais poderia imaginar que fosse algo grave, né. Aí eu voltei para o pronto-socorro, logo em seguida disseram que eu tinha que fazer um cateterismo. E eu me recusei no momento, falei, não, eu estou grávida, não quero tomar essa radiação. Aí a minha amiga falou, não, eu vou ligar para um
para o nosso patrão, falar para ele o que está acontecendo. E o doutor falou, não, vai, faz, se tem essa indicação, é importante que você faça. Peça para ela ir, que eu estou indo para aí. E aí eu fui até o cateterismo, lá os médicos realizaram o exame, e eu estava ainda com muita dor. E naquele momento, eu vi a minha cardiologista chegando, eu vi o meu patrão chegando, todo mundo ficando ali, olhando aquelas imagens, e eu já comecei a ter um quadro de falta de ar. Aí, a partir daquele momento, terminou o exame, e eu já fui levada para a UTI. A partir dali, passado algumas horas, a minha família disse que foi me visitar, tudo que eu estava acordada, respirando com dificuldade, mas eu não me lembro. Eu já não me lembro desse momento. Então, logo após ele, eu fui entubada, eu fui sedada, e a partir dali já foram dias em branco para mim, né? Uma coisa que também foi uma providência de Deus foi que ao sair do exame, do eco, a Ju já constatou que era algo grave. E ela já entrou em contato com o pastor Jean, para ele já começar a orar pela minha vida. Isso antes de eu nem saber o que estava acontecendo, né? A minha família não sabia, eu e meu marido não tínhamos recebido diagnóstico nenhum. E nesse momento, o pastor já estava intercedendo pela minha vida, ele e a Ju, sem eu nem ter ideia do que viria pela frente. De acordo com relatos, né, porque eu não pude presenciar isso e eu louvo a Deus por isso, né, de não ter essas lembranças. Mas no dia seguinte, as coisas começaram, né, que foi o dia 13 de novembro, as coisas começaram a se agravar muito. E eu tinha tido um diagnóstico de dissecção espontânea das coronárias. O que é isso? Isso é um diagnóstico raro, onde existe uma ruptura da artéria. Então, eu deixei de receber, né, o sangue bombeando no meu coração. Então, assim, com isso, com esse tempo passando, o meu coração começou a sofrer muitos danos, levando ao infarto agudo do miocárdio. Então, nesse momento, eu já estava, né, com o meu coração bastante comprometido. Nesse mesmo dia, como que Deus vai preparando as coisas, né? Nesse mesmo dia, um cardiologista amigo do meu cunhado foi até a UTI, conversou com os médicos, e os médicos disseram, ó, não tem jeito, né? É uma questão de horas, a gente está perdendo a Juliana e nós não sabemos o que fazer. Porque como é um caso incomum, não havia, na verdade, um protocolo de tratamento. O que havia era uma indicação clínica naquele momento e os médicos lutando para tentar reverter essa situação. Aí o meu cunhado já conversou com a minha irmã, falou, Fabiana, vai para sua casa, prepara os seus pais, né, porque a situação não é boa. E eu também vou ficar com meu irmão. Aí eles dois deixaram o trabalho, que coincidentemente eles trabalham juntos. Eles deixaram o trabalho e ele foi ficar com meu esposo, esperando realmente o pior. Praticamente no final da tarde, o hospital ligou chamando-os para uma conversa lá na Santa Casa. E eles foram, e chegando lá, os médicos disseram que realmente a situação era muito crítica, mas que eles iam tentar um procedimento de intervenção que era a angioplastia, tentando a colocação de stent para tentar reverter, né, e restabelecer o fluxo arterial. E só que eles disseram o seguinte, olha, a perspectiva é muito pessimista, é uma das piores que a gente tem para poder dizer. O seu caso, o caso da Juliana, ele tem menos de 1% de chance disso dar certo. E a gente vai tentar,
e nós não sabemos nem se ela consegue chegar até o centro cirúrgico, né? E se ela vai sobreviver a esse procedimento. Mas a gente quer tentar, pediu autorização, a minha família autorizou a realização desse procedimento. Em virtude do que já tinha sido informado antes, o meu cunhado pediu para a direção da Santa Casa que permitisse a liberação dos familiares, para que eles pudessem, né, quem quisesse estar indo e teoricamente se despedir. Mas eu acredito que quando ele fez esse pedido, ele imaginou meus irmãos, meus cunhados, minha sogra, a família mais íntima. E a direção atendeu a esse pedido e autorizou na portaria. Só que a minha família é enorme, tanto por parte da minha mãe como do meu pai, né? Tem a família do Paulo, os amigos, os colegas de trabalho, e todo mundo começou a entrar. Isso é verdade, Ju. Eu me lembro que nós fomos todos ali para a Santa Casa, né, no hospital, e o Paulo, né, estava ali também, a sua mãe, ali já na entrada do centro cirúrgico, na UTI, bastante abatida, né, porque realmente era essa notícia que a gente tinha, que a Ju não sobreviveria mesmo. E assim, a família da Ju foi em peso ali naquele momento, nós estávamos ali, foi ali que também fiquei conhecendo pessoas que eu nem sabia que era da sua família, Ju. O pessoal ia chegando, eu fui fazendo associações, né, porque realmente é muito grande. E Ju, tem uma cena que eu me lembro, deles retirando você do centro cirúrgico e levando você para a operação. E ali eles falaram para nós que seria o momento que a gente despediria ali, de certa forma, de você, né? Então, foi o momento que a gente te viu você passando ali por nós, e realmente, né, desacordada. E assim, o que foi mais bonito naquele momento, né, enquanto tudo isso acontecia, conforme os parentes iam chegando, né, o pessoal se mobilizando, ali no estacionamento da Santa Casa, eu particularmente, nesses anos de igreja, eu nunca tinha visto, né? As pessoas fizeram uma roda, eu acho que devia ter o quê? Umas 100 pessoas ali, né? Uma roda muito grande, acho que tinha por volta disso, né, Paulo? Umas 50 pessoas, 50, 70 pessoas, né? Muitas pessoas ali orando e intercedendo, né, pela sua vida, levantando de fato um clamor ali por você, né, enquanto eles te levavam dali para fazer o procedimento. Essa cena eu soube depois, né, inclusive você também me relatou na visita. Realmente eu pude imaginar isso, né, eu fiquei imaginando essa cena. E o que acontece? Eu via realmente assim, Deus cercando mesmo aquele lugar com os anjos dele, né? Vocês estavam ali para interceder. E nesse momento que eu não pude, né, estar, mas tentando trazer à memória tudo que, pensando, sabe, nas pessoas, depois que a minha família falava, no rostinho de cada um, a gratidão do meu coração em relação a tudo isso, porque eu acho que o mais importante no meu testemunho é realmente o poder da oração, né? Porque eu estava numa condição desacordada, e que se houvesse alguma oração minha, seria através do Espírito Santo. Só Ele poderia interceder por mim naquele momento, né? Porque eu não tinha consciência disso. E o fato de vocês estarem orando, por isso que eu creio que Deus preparou todas as coisas, né, para aquele momento tão duro, tão difícil, mas Deus foi trazendo, levantando as pessoas, e essas pessoas, elas não se tornaram só um círculo de oração,
elas se tornaram um exército poderoso do Senhor, porque depois, conforme ia passando o tempo, as pessoas iam conversando, e aí eu vi que não era só a IPI, não era só a minha família, havia várias denominações orando pela minha vida. Naquele momento não houve placa denominacional, cada um ali clamando a Deus, né, em uma só fé. Então, pessoas do Brasil e fora do Brasil, né, que nós tivemos notícia. Então, isso é um poder maravilhoso do que Deus fez no reino espiritual. E mais do que isso, as orações chegaram até o céu, até o trono da graça de Deus. Então eu sou fruto dessa oração. Eu sou fruto da graça e da misericórdia de Deus pela minha vida. Eu fui realmente, aprova o Senhor me resgatar naquele momento, preservar a minha vida. E isso não tem preço, jamais eu vou poder agradecer uma atitude como essa, né, do que Deus fez. Eu recebi várias visitas pastorais, que eles chamam lá de visitas religiosas, então, né, eles têm a porta aberta, pode entrar e orar. E várias pessoas oraram por mim. O pastor Jean mesmo me perguntou, né, se eu se eu me lembrava das vezes que ele foi. Eu não me lembrei de nenhuma, né? Ele foi das várias vezes, eu só lembrei realmente da visita no quarto. E eu soube de um pastor de Rio Preto que veio 2 vezes até Marília para orar por uma pessoa desconhecida, a pedido de alguém que era amada por alguém. Então, isso não tem preço. Nada que a gente faça. Eu louvo a Deus porque a minha família é uma família cristã. Eu louvo a Deus pelos pastores, o privilégio que eu tenho de ter pastores na minha família, na família do Paulo, os irmãos do Paulo, cunhados. Então, assim, isso é muito bom, saber o que Deus faz por nós, né? O amor de Deus. Então, assim, eu me senti realmente muito amada por cada um de vocês. E aquilo persistiu por vários dias, né? Não foi uma coisa rápida. Eu fiquei 19 dias na UTI e foram 23 dias de internação. E todo esse tempo, as pessoas continuaram clamando pela minha vida. E tem, assim, relatos tão lindos. Por exemplo, a igreja que fez semana de oração. Eu pude conhecer uma criança que clamava por mim todos os dias, recebia uma carta linda. No meu trabalho, as pessoas fazendo corrente de oração todos os dias, num determinado horário. Uma colega de trabalho que eu nem tinha afinidade, que almoçava e passava o seu tempo de joelho, trancada no banheiro, orando pela minha vida. Então, essas coisas, gente, o que Deus faz é inexplicável. Por isso que a gente não consegue mesmo explicar a Deus, a gente não consegue entender por que Ele faz isso com algumas pessoas. Eu acho que se a gente perguntar quantas pessoas gostariam de ter um testemunho, né, de uma dor, de um sofrimento, mas a gente é passível de estar passando por essas dores, né? O Senhor realmente, Ele nos levanta, Ele nos fortalece, e quando a gente, mesmo desenganado, eu sempre fui uma pessoa que sempre fui apaixonada pela medicina, é muito curiosa. No meu trabalho, tudo que eu fazia eu queria entender, né? Eu queria entender os termos, eu queria entender a anatomia, eu queria saber o que eu estava fazendo. Então, mesmo nunca ter me formado em nada da área da saúde, eu estudei o corpo humano, a anatomia humana. Então, tudo isso, né? Eu era muito curiosa em relação a tudo isso. E outra coisa que aconteceu foi, assim, quando eu acordei, no momento de lucidez, foi que eu virei literalmente uma ignorante, leiga total.
Eu estava naquele lugar e eu não entendia por que eu estava lá. Porque ninguém falava comigo. Todas as visitas, todas as trocas de plantões, todos aqueles aparelhos, aquele barulho, aquele pessoal tudo em cima de mim o tempo todo. Eu não entendia nada do que estava acontecendo. A última lembrança que você tinha foi a última que você teve antes de você acordar na UTI? Do cateterismo. Do cateterismo. E depois, de repente, você acorda, você está na UTI. Sim. Tá. E como que foi para você, Ju, acordar, né, na UTI, sem ninguém falar nada para você? É bem ruim, assim, essas surpresas, porque a gente não tem nem como se preparar, né? Mas, assim, quando eu acordei, eu olhei para aquele lugar, vi aquele monte de gente em cima de mim, eu tinha muitos equipamentos, né? E aquele barulho, eu olhei e falei, mas pensei, né? O que eu estou fazendo aqui? Porque eu não podia falar, eu estava entubada, amarrada, né? Contida ali, e eu olhei para aquilo e eu falei, o que eu estou fazendo aqui? O que foi que aconteceu? Mas todo mundo, né, ela acordou. O relato que eu tenho antes disso, assim, é que isso eu estou falando do momento em que eu tive a consciência de onde eu estava. Porque as pessoas disseram que eu abri os olhos, eu estava acordada. Eles falavam comigo, a impressão que eu tinha é que eu estava entendendo tudo aquilo. Mas para mim, eu não recordo, eu não tenho recordações desses momentos e nem de visitas. Passado acho que alguns dias, eu acredito que na segunda-feira só, foi quando eu comecei a ter consciência do que realmente estava acontecendo. Mas sem saber o motivo, nem o diagnóstico e nem a gravidade. E eu estava lá, tudo era muito ruim, era tudo muito incômodo. Eu comecei, a minha família chegando, conversando comigo. Eles sempre traziam uma palavra, né, de amor, de esperança, os votos de melhoras da família. E eu sempre fui muito preocupada com as coisas, né? E eu me recordo que eu e a minha irmã, a gente sempre foi muito conectada. Né? A gente não precisa falar uma com a outra, só de olhar a gente já, na maioria das vezes, a gente se entende. E eu estava na UTI, ela disse que ela percebeu que eu queria falar, mas eu não podia, e ela pediu para o pessoal me desamarrar um pouquinho, né? E ela disse que eu escrevi em relação às contas que eu tinha que pagar, porque eu que cuidava de tudo. Ela falava para eu não me preocupar. Eu falei de uma reunião que eu tinha no dia seguinte, que era para ela comprar presente para o meu amigo secreto, que ia ter naquela semana e que eu não ia poder participar. Então, assim, coisas que, né, da nossa vida cotidiana mesmo, que vem à memória. Então, eu não tinha muito noção daquele tempo lá, não. Os dias foram passando, eu comecei a perceber que eu não saía daquele lugar, as pessoas entravam, as pessoas saíam, as pessoas faziam cirurgias cardíacas diariamente, e eu olhava assim, pessoas de idade já, né, e eu ficava pensando, mas por que eles estão indo embora e eu estou aqui ainda? Né, o tempo está passando e nada, e ninguém conversava comigo a respeito. Os médicos paravam, olhavam, cochichavam o tempo todo. Eu percebi que eu dei muito trabalho lá. Eles trabalharam muito, porque eu vivia tendo intercorrências durante o dia. Então, assim, para a minha família, também não havia uma palavra de conforto, de estabilidade ainda. Era só um estado crítico por dias, ninguém falava se realmente ia sair dessa, se não ia. Cada dia era um dia. Cada dia temos que esperar 24 horas, temos que esperar mais 24 horas. Quer dizer, também devia ser uma angústia muito grande para eles. E eu louvo a Deus pela minha família, né, porque eles sempre estiveram comigo em todo o tempo. E Ju, quando que você teve consciência da gravidade do seu quadro?
assim, ao retornar, né, digamos, de um coma induzido? Sim, a sedação, né? E quando que você tomou consciência da gravidade e o período que você estava ali internada? Bom, a parte mais difícil, que foi a primeira parte da minha consciência, foi em relação à perda do bebê. Essa foi a parte mais difícil, que eu queria ter ficado dormindo e Deus me acordou para viver aquele momento. Então, naquele momento, eu sabia que eu já tinha tido uma perda muito grande, muito importante para mim. E foram dias muito difíceis. Ali eu percebi que era necessário, né, eu fazer a indução do aborto, porque já estava prejudicando realmente a minha saúde ainda mais. Na verdade, eu já tinha perdido o bebê no dia 14. No sábado já não tinha mais batimentos cardíacos pelo ultrassom, mas eu não tinha consciência disso. E todo esse tempo eu conversava com ele, eu falava, nossa, a gente tem que ser forte e tudo, mas eu não tinha noção de que eu já tinha perdido. Isso precisou ser feito. Então, esse foi um momento muito difícil, em que eu realmente percebi que as coisas não estavam nada bem. Pela conversa do cardiologista, com o ginecologista, então, mas eu não sabia ainda qual era o diagnóstico. Todos os dias, a enfermagem, que me tratou com muito amor naquele lugar, que eu falo que foram anjos do Senhor realmente. Eles cuidavam de mim, eles oravam por mim ali, eles esperavam o próximo plantão para que eu estivesse viva. Então, foram dias assim, bem difíceis. A hora não passava. Até que um dia, o médico, eu tentava dar sinal de que eu queria escrever, porque eu não podia falar e eu queria entender as coisas que estavam acontecendo ali. Porque os dias passavam e eu não sabia. Aí o doutor autorizou a me desamarrarem, me deu uma prancheta e eu comecei a escrever. E aí eu agradeci a cada um deles e naquele momento eu perguntei para ele, doutor, o que aconteceu comigo? Ele ficou surpreso, porque ele falou, você não sabe? Né? Eu escrevi, não. Eu não sabia. Na verdade, eles conversavam sempre muito baixinho. E eu não conseguia entender. Eu só sabia que todo dia dava alguma coisa errada. Aí ele me explicou o que tinha acontecido. Aí ele falou que eu tinha tido um infarto. E as coisas tinham sido bem difíceis, que eu estava num processo, né, de estabilidade, mas que eu precisava sair do tubo. Então, eu só tive realmente, eu não sei se uns quase 10 dias depois, que realmente eu consegui entender um pouquinho do que estava acontecendo quando eu comecei a escrever. Aí eu não parei mais, né? Aí eu escrevia toda hora, perguntando as coisas, pedindo as coisas. E até uma enfermeira disse que ia escrever um livro dos meus garranchos lá, né? Mas é interessante mesmo, como que eu acredito que Deus me preservou em relação também a essa ignorância. Porque talvez, se eu soubesse de tudo isso, provavelmente, talvez eu tivesse entrado em pânico, talvez eu não tivesse conseguido permanecer calma, acordada, né, para enfrentar tudo isso. Porque foi um período leigo, mas assim, que eu tinha consciência de onde eu estava. Eu só não tinha consciência do que tinha acontecido, a gravidade e como seria dali para frente. E chegou um momento
que eu comecei a conversar com Deus, né? E só vinha Jonas na minha cabeça. Deus só trazia Jonas. E eu falava, Deus, por que Jonas? Né? Isso tudo em pensamento, porque eu não podia falar. E eu ficava pensando, por que Jonas? Aí eu falava, Senhor, o Senhor me mandou para algum lugar e eu não obedeci? O que eu fiz de errado? Né? Eu sou Nínive. Eu comecei a me questionar naquele momento, né? O que aconteceu? Por que Jonas? Né? E aí passava um tempo, eu me envolvia com as coisas da UTI, né? Ficava olhando todo mundo, observando tudo. E daqui a pouco vinha Jonas de novo. E eu falava, Senhor, o que é isso? O que é Jonas? Eu mal consigo orar aqui. O que eu me lembro é de ter falado para Deus, Deus, eu estou pronta, se o Senhor quiser levar, pode levar, eu estou pronta. Depois eu pensei, né, quando eu soube de tudo, eu falei, nossa, como eu fui egoísta. As pessoas orando, lutando pela minha vida, mas para mim, era muito sofrimento estar ali. Né, era muita dor. Então, assim, eu acho que mais do que a dor física, a dor emocional de estar naquele lugar. E o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo. E o que é a fé? Né? Eu me recordo o dia que eu estava lá, a minha irmã chegou e falou para mim que ela e meu marido tinham escolhido um vestido para usar no Natal. Tinham comprado um vestido para mim. E eu pensei, gente, só tem doido nessa família, porque quem que compra um vestido com uma pessoa numa situação dessa? Mas eles criam que eu ia estar lá no Natal, né? Por mais que eu não entendesse. Aí nós tivemos, assim, como são muitos dias, eu falo que Deus fez milagres todos os dias, né? Todos os dias Deus fez milagres. Mas teve um momento que foi muito difícil também, que foi no momento da terceira extubação. Eles já tinham tentado uma segunda extubação, que eu não me recordo bem. Eu não tinha respondido, eu não tinha conseguido respirar, eles tiveram que me reentubar. Aí chegou no momento em que o médico falou, Juliana, olha, já faz muitos dias que você está entubada e nós precisamos tirar esse tubo. E para mim tudo bem. Aí chegou o dia da extubação e eu não consegui respirar. O tempo foi passando, eu continuei com falta de ar e eles começaram, não acredito. E aí eu já comecei a perceber e aquilo começou a me dar um desespero, porque eu não conseguia respirar e eles tentando e tiveram que me reentubar novamente. Naquele momento eu percebi que foi assim uma decepção para os médicos que estavam ali, para a equipe de enfermagem, porque não era o que eles esperavam realmente. E isso nos fazia voltar novamente a não estaca zero, mas continuar com aquela probabilidade de estabilidade, né? Sem poder dar boas notícias para a família o tempo todo. E eu estava com uma bactéria alojada na traqueia. E aí o médico achou que isso também poderia estar dificultando a minha extubação. Então eles conversaram com a equipe da anestesia e eles resolveram fazer uma medicação por 2 dias para tentar a extubação novamente. Porque se não desse certo, eles teriam que fazer a traqueostomia. E aí eles conversaram comigo, eu entendi, sinalizei com a cabeça, né, que sim. A minha família já sabia, tinha autorizado todos os procedimentos. E na véspera, eu lembro que eu fiquei muito desesperada, porque eu não queria fazer a tráqueo. Então eu falei, Deus, me ajuda. E naquele momento, eu só conseguia pensar no Salmo 121. E eu só falava isso em pensamento, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra.
Eu me recordo que eu nem sei quantas vezes eu só falei isso para Deus. Eu não dormi, eu fiquei esperando o dia seguinte, só clamando ao Senhor, o Salmo 121. E quando chegou o momento da extubação, estava todo mundo preparado, já estava tudo preparado para a realização da tráqueo, né? Porque eles não sabiam se ia dar certo ou não. E aí eles conversaram comigo, explicaram, vamos fazer tudo de novo, vamos fazer. E quando eles retiraram o tubo e eles colocaram o CPAP para que eu ficasse, que é uma máscara, né, para eu poder respirar, e a gente tem que ficar ali pelo menos de 20 a 30 minutos respirando naquela máscara, para eles poderem fazer realmente o desmame, né, do ventilador mecânico. Aí eu comecei a respirar. E pareceu uma coisa tão normal, tão fácil, né? E como que eu não tinha conseguido até aquele momento? Então, eu louvei a Deus e falei: Senhor, Ele veio em meu socorro. O Senhor atendeu, Ele me socorreu realmente. E louvado seja Deus por isso. Eu falo que tudo que eu tenho dito aqui é para louvar, engrandecer e honrar o nome do Senhor, porque só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, para todos sempre. E aquele dia foi lindo também, porque o pessoal da enfermagem comemorou. Aí eles me deram um banho, colocaram uma fita vermelha na minha cabeça, passaram um batom, me sentaram numa poltrona e me deixaram a visita chegar. Quando o médico chegou antes dos meus pais, da minha mãe, na verdade, e minha tia entrar, ele olhou para aquilo assim, e foi o primeiro sorriso que ele deu. Ele era muito sério. E acho que ele pensou: que turma doida que tem aqui, né? Mas era uma vitória. E eu imagino, assim, uma coisa que eu me lembro bastante, Ju, em relação a esse médico. Eu lembro quando ele saiu do centro cirúrgico, ele realmente é uma pessoa muito séria, né? E ele veio dar notícia para nós. Eu estava ali também. Então, assim, ouvindo tudo isso de você contando e relatando, assim, surpreendente ver o cuidado de Deus, ver o agir de Deus, ver a provisão de Deus e a intervenção, usando pessoas, né, naquele momento, para que, de fato, um milagre pudesse acontecer. E é interessante que a gente poder ver a mão do Senhor através de pequenas coisas, né? Através de um enfermeiro que está ali, né, no centro da UTI, comemorando a vida com a gente, pessoas de fora que estão orando, que não conhecem você, mas levando sempre diante do trono da graça a tua vida, intercedendo por você também. E diante de uma notícia que nós ouvimos, né, que não teria chances mínimas possíveis de sobrevivência, como ele mesmo diz, está nas mãos do Senhor, né? Que o médico corriqueiramente diz para a família, e que bom que está nas mãos do Senhor, né? Se está nas mãos do Senhor, que bom. Então há um recurso, né? Há um recurso, há quem nós recorrermos, e nós vamos continuar, né, em oração, em busca, em intercessão, porque Ele é o dono da vida, né? Ele é o dono da vida. E ele tem o poder, né, de tirar a vida ou de dar a vida. E é nesse Deus que nós cremos, né? Nosso Deus, Deus de milagres, né? Um Deus que intervém na nossa história de maneira sobrenatural. Amém. E Ju, e depois da UTI, você foi, quando que você conseguiu sair e ir para o quarto? Eu me recordo que essa extubação foi feita numa quinta-feira. Aí no domingo, né, eles me monitoraram por praticamente 3 dias. E depois no domingo eu fui para o quarto. E aí eu fiquei a semana toda ali.
Foi uma alegria imensa, porque assim, o período que eu fiquei lá foi um novembro muito chuvoso, muito. E às vezes eu ficava lá pensando naquela chuva, e lá na UTI não tem janela, não tem nada. Você não sabe quando é dia, quando é noite. Tem um relógio lá, mas como eu sou míope, eu não enxergava o relógio. Então eu não tinha noção nenhuma da hora. Eu sei que eu ficava lá na expectativa de ver a minha família, do horário da visita. E eu atrapalhei bastante os horários de visita de outros familiares por lá, né? E é tão importante, assim, só retomando, de ver, que nem você falou, do amor das pessoas, né? Havia tanta gente que os meus colegas de trabalho não queriam ficar indo lá, a família, os médicos, tal, e a equipe da UTI, assim, para quem está nessa área sabe como é árduo o trabalho, né? É exaustivo. E é difícil você ficar parando toda hora, conversando com as pessoas, falando do diagnóstico e tal. Então, a gente atrapalhou bastante a rotina deles ali. E até que os médicos falaram, não, nomeia um funcionário só uma pessoa que vai vir aqui ter notícias dela, né, a não ser os médicos que entravam. Visita religiosa, teve um dia que eles chegaram lá e falaram assim, não vai entrar mais ninguém aqui. Né? Então, assim, eu percebia que eles estavam, assim, bem cansados, sabe? E esse período, antes de eu ir para o quarto, é gostoso de pensar no amor das pessoas, como você falou, os de fora e os de dentro. Eu tinha uma amiga que saía todo dia da casa dela, quase meia-noite, para me visitar. Outra que ficava comigo cedo à tarde e à noite, e até de sábado e domingo. Então, assim, são os amigos mais chegados, que irmãos mesmo, que Deus coloca na nossa vida. A enfermagem me presenteou com livro, com faixa de cabelo, sabe? Então, um cuidado que é inexplicável. É só Deus para poder fazer isso. E teve um dia que eu estava lá e eu passei a amar muito aquelas pessoas. E eu tenho contato com algumas delas até hoje. Eu tive a oportunidade de orar para uma enfermeira, ela estava ali do meu lado e ela estava me medicando com uma carinha triste, né? Eu escrevi para ela o que tinha acontecido. Ela falou, eu estou com muita dor de cabeça hoje. Aí eu escrevi para ela se eu podia orar por ela. Aí ela abaixou a cabeça, eu coloquei a minha mão na cabeça dela e orei em pensamento, porque nesse momento ainda eu não tinha sido estubada quando eu fiz essa oração. Então, assim, de você poder demonstrar o amor de Deus até ali naquele lugar. Né? Então, acho que isso é só Deus que é capaz de fazer mesmo todas essas coisas. Então, assim, eu louvo a Deus por cada pessoa que cuidou de mim, eu louvo a Deus por cada pessoa que lutou bravamente pela minha vida, porque eles não desistiram de mim. Deus não desistiu de mim. Vocês não desistiram de mim. Então, assim, isso é maravilhoso. Quando eu fui para o quarto, a coisa mais linda foi passar pelo corredor e olhar aquele dia, sabe, lindo. Aquilo, assim, até ofuscou os meus olhos, porque realmente era uma luz que eu falei, meu Deus, cheguei aqui. E aí começava uma nova etapa. Porque ficar na UTI, totalmente dependente das pessoas, é uma situação muito, muito, muito triste. É difícil para gente que é independente, que faz tudo, ter que ficar naquela situação. E por mais amor, por mais, sabe, naturalidade que possa dizer que exista, é muito complicado. E quando eu fui para o quarto, eu me vi assim, novamente. Porque eu achei que eu fosse sair daquela cama e sair andando. E por incrível que pareça, por 19 dias a gente perde muito massa muscular, a nossa função motora. Eu estava muito fraca, então eu não conseguia caminhar sozinha. Eu precisava de auxílio o tempo todo, para ir ao banheiro, para me trocar, para me alimentar. E fora que eu tive que reaprender tudo isso também. Porque com muitos dias de tubo, a gente tem que aprender a se alimentar de novo. Eu tinha muita sede,
Coisas assim que para a gente é banal, se torna tão importante quando você passa por uma situação como essa. Gente, tomar um copo d'água, se alimentar, tomar um banho, poder caminhar. Isso que a gente faz, né, numa autonomia diariamente, se torna algo tão importante. Porque para a gente assim é natural fazer, né? É automático. Mas quando você deixa de fazer, você vê como é difícil. E como tudo tem uma importância muito grande. Aí foram dias difíceis porque eu teria que começar a viver com limitações. Eu teria que reaprender muitas coisas. Aquela vida corrida da Juliana não ia existir mais. As coisas mudaram a partir daquele momento. Era muito cansaço, era muita falta de ar. Era qualquer esforço que eu fizesse. Se eu andasse da cama até o banheiro, eu já me cansava muito. Então, foi um aprendizado. Foi um aprendizado. Foi um aprendizado de viver as lutas. Foi um aprendizado de viver a manifestação do poder de Deus. Foi um momento de muitas perdas, né? Muito emocional também. Isso foi tudo muito difícil. Mas que Deus foi tratando. E eu vou testemunhar para vocês, gente, uma situação que foi quando eu recebi a visita da Sônia do pastor Jean no quarto. Quando o pastor... Eu não lembro, então você vai contar e eu vou relembrar. Bom, quando eles entraram, eu estava com o Paulo e vocês entraram e o pastor Jean pegou na minha mão. E quando ele pegou na minha mão, a mão do pastor Jean pegava fogo, parecia uma brasa. E eu comecei a queimar por dentro. Em alguns segundos que ele pegou na minha mão, que ele soltou, o meu corpo começou a queimar. E eu comecei a suar sem parar. Que eu estava muito constrangida já até. O Paulo pegando o papel. E aquilo era um fogo dentro de mim. Sabe? Era Deus entrando naquele lugar. De uma manifestação incrível. Aí, ele conversou comigo. Ele perguntou se eu me recordava das vezes que ele tinha ido me visitar. Eu disse que não. Ele orou comigo. A Sônia contou do episódio do círculo de oração. E eu me recordo que o pastor Jean leu para mim uns salmos, que eu não lembro qual era. Mas uma frase que ficou na minha mente daquele salmo era que laços de morte me secaram, né? E que eu tinha clamado, era mais ou menos assim, que Deus tinha ouvido realmente o meu clamor. Ele disse isso, ele orou. E teve um momento que o pastor Jean disse uma coisa que eu não me recordo o motivo que ele falou isso na conversa. Mas ele disse assim, que a gente tinha que tomar cuidado com as coisas que a gente pedia para Deus. Né? Porque a gente era testemunha viva do Senhor. Quando ele disse aquilo, foi assim uma pancada para mim. Por quê? Ele não sabia disso, né? Mas todo dia, antes de eu sair de casa, eu orava para Deus, para eu ser testemunha viva do amor dele. Todo dia antes de sair do meu trabalho. E quando ele falou aquilo, depois que ele saiu, tudo, eu falei, Deus, não fui eu que pedi isso. Pensando comigo, eu queria ser testemunha de outro jeito, gente, através, né, da forma como que ele dava, do meu testemunho, da minha vida, assim. E eu fiquei pensando, eu falava assim, não, acho que não foi eu que pedi isso, não, para Deus. E aquilo ficou por muito tempo na minha mente. E depois de meses, todas as pessoas que oravam por mim e tal, diziam, você vai entender um dia por que Deus fez isso. Deus vai restituir o que você perdeu. E eu pensava assim, né? Mas por que Deus tem que fazer isso? Né? Deus não tem que me responder. Deus não tem que me restituir nada.
né? Porque todo o sofrimento que eu passei é incomparável àquilo que Jesus passou. A palavra de Deus diz que Deus não dá um fardo maior para ninguém do que Ele pode carregar. Só Jesus levou esse fardo. Aquele sim, eu acredito que ninguém de nós poderíamos carregar. Então, eu não via e não vejo da parte de esperar isso, sabe? Primeiro porque eu nem pergunto para Deus, porque eu acho que a resposta eu já tive naquele dia, na visita com o pastor Jean e a sua visita. Então assim, nós estamos aqui, nós somos reflexo do amor de Deus, nós vivemos para a honra e glória do Senhor, e isso é o mais importante. A minha vida é uma vida de gratidão. Não que eu não fosse grata antes, mas hoje, no meu coração, só tem isso, gratidão. Gratidão por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez, e Ele poderia não ter feito, né? Ele continuaria sendo soberano. E o que Deus me trouxe de conclusão em relação a Jonas, da passagem de Jonas, eu entendi que não foi obediência ou desobediência, eu acredito que foi soberania. Deus foi soberano nos planos que Ele tem para a minha vida. Ele foi misericordioso, assim como Ele foi com Jonas, como Ele foi com Nínive, Ele foi comigo. Então é isso que eu levei tempo para entender, mas essa foi a resposta que eu senti no meu coração. Então eu louvo a Deus realmente pela vida de cada um de vocês. Eu sei que se eu for continuar falando, a gente tem que ter parte 1, parte 2, parte 3, porque realmente cada dia é um milagre. Eu acho que todos nós vivenciamos isso todos os dias. Deus faz milagres todos os dias, né? Não só nas enfermidades, como em todas as providências, e só da gente estar aqui, respirando, já é um milagre. Então eu louvo a Deus, eu agradeço a vida de cada um de vocês que oraram pela minha vida. Hoje eu faço parte do Ministério de Intercessão da igreja, né? Porque a nossa irmã, né? A dona Nina, que infelizmente não está aqui hoje para ouvir, mas ela foi uma inspiração para a minha vida na intercessão. Então, de tudo aquilo que eu não posso fazer, existem as coisas que eu posso. E uma coisa que eu posso fazer hoje é interceder também pela vida de pessoas que eu conheço e que eu não conheço. E todos os pedidos que chegam no nosso grupo, através da igreja, né, a gente está sempre como grupo orando. Eu louvo a Deus por esse grupo, pela nossa líder, a Nelma. E eu acho que esse é o maior presente que Deus pode me dar. E Ju, depois que você saiu do hospital, você também teve uma mudança bastante radical na tua vida, né? Você sempre foi uma mulher extremamente ativa no trabalho. Como que isso mudou para você e como que você tem lidado com isso hoje? Bom, realmente muita coisa mudou, né? Eu perdi o meu trabalho, eu tive várias perdas, existem as questões das limitações físicas, de tudo que eu fazia. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, muito independente, e passei a ser uma pessoa mais dependente. Isso me incomodava muito, e eu tinha vergonha disso, né? Eu não queria depender da minha família, sabe, de ser um peso para o meu marido, de não poder ser a esposa que ele esperava. Então, muita coisa. E ainda hoje é um aprendizado, porque tudo que está ao meu alcance, para que eu possa viver uma vida, vamos falar, mais normal possível, né? Eu faço. Eu tenho me preservado dentro das coisas que são necessárias. Eu faço fisioterapia cardiopulmonar,
eu tenho tentado me fortalecer, né, o meu organismo. Isso na questão mais física, nas atividades diárias. Foi bastante tempo para Deus me tratar em relação às minhas emoções, né? Há momentos ainda muito difíceis, apesar de esse ano estar completando 5 anos já. Eu louvo a Deus também por isso. E todo dia tem algo novo. Tem momentos bem difíceis, onde você tem vontade de sair correndo e não pode. Tem várias situações assim, mas Deus tem me sustentado e tem me ajudado. É um aprendizado, Sônia, todo dia. E a gente aprende realmente a ressignificar tudo isso, a mudar os nossos hábitos, a mudar a forma com que a gente enxerga as coisas. As coisas passam a ter muito mais importância, mas aquilo que realmente é importante, que antigamente poderia ser trivial, automático, não. A família, o amor, sabe, os amigos, as coisas que eu posso fazer, como me levantar, tomar meu banho, me trocar, me arrumar, tudo isso tem um valor inestimável. Então, assim, para mim continua sendo um aprendizado até hoje. Ju, eu quero agradecer, né, por você hoje se disponibilizar em vir aqui e compartilhar um pouquinho da sua história, porque compartilhar é difícil também, porque a gente começa a relembrar muita coisa e a vivenciar, e é inevitável, né? Muitas emoções elas acabam, né, surgindo também. Mas olhar para a Ju, eu não tenho, a gente que presenciou algumas situações, de fato olhar para o milagre de Deus. A gente ouviu do médico que as chances é menos de 1%, né, de sobrevivência, e que agora ele esperava só em Deus, que ele pôde fazer, ele tinha feito, e assim, a forma como que o Senhor agiu, a forma como que a gente viu, né, a Ju, e a forma como que a gente vê a Ju hoje é o milagre do Senhor. E a forma que eu acho, Ju, de tudo isso que você foi trazendo, o que me encanta mais é a sua firmeza na fé. É a forma como que você vai entendendo alguns princípios e valores da palavra e o quanto que isso está muito firmado na tua vida, né? E a certeza de que o Senhor está no centro, né, da tua vida, e como que Ele tem conduzido a tua vida, a tua gratidão por aquilo que Ele tem feito, né? E assim, não de questioná-lo em relação a nada, mas agradecer a cada momento pela vida, né? Eu sei que deve ter sido muito difícil para você ser afastada do trabalho, né? Uma pessoa bastante ativa, de fazer muita coisa, e hoje parar e ressignificar toda a tua vida, né? E essa ressignificação da vida, e a cada momento ser grata a Deus, grata por pequenas coisas, né? E viveu aqui agora, né? Viveu hoje. E a palavra do Senhor diz para nós, né, Ju? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor venceu o mundo. Não sei qual situação você está passando, né? Ou se você desacredita numa intervenção e no milagre do Senhor para essa situação que você está vivendo. Mas eu gostaria de dizer para você que o nosso Deus, Ele continua, né, agindo hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O trono, ele não está vazio. O trono está ocupado pelo Deus Todo-Poderoso. E eu creio que o Senhor também pode realizar
um milagre na tua vida. E Ele pode intervir na situação mais difícil na qual você esteja vivendo nesse momento. E eu quero agradecer, né, Ju, mais uma vez a você, ao Paulo aqui presente, e de fato, ouvir tudo aquilo que você trouxe, reanima a minha fé no Senhor, né? Reanima, eu gosto de ouvir histórias de fé, histórias de milagres, porque é uma forma de nós também, né, nos fortalecermos no Senhor. E saber que, de fato, né, nós não podemos nos esmorecer na oração. Nós não podemos nos esmorecer na intercessão. E nós precisamos de pessoas que nos sustentem, como a Juliana, né, acabou de compartilhar conosco também. Foram muitas pessoas que a sustentaram na oração, que Deus levantou naquele momento. É muito interessante porque as pessoas passavam ali no hospital e elas olhavam, né, para tudo aquilo que estava acontecendo ali no estacionamento. E assim, não é somente porque a família sua era grande, Ju, mas porque, de fato, você é uma pessoa muito amada, né? Amada por todos nós. E muito dedicada, né, à família, dedicada à obra do Senhor. E não é difícil amar você, né? Então, quando a gente recebe, de fato, uma notícia, como a gente recebeu, não tem como nos mobilizarmos e não intercedermos e orarmos também pela tua vida. Eu sei que o Senhor levanta anjos, né? Eu sei que o Senhor, mas nós precisamos dessa rede, dessa corda, né? Desse suporte na oração e na intercessão. Ju, as últimas considerações que você gostaria de deixar para aquelas pessoas que vão ouvir esse testemunho ou que estão nos acompanhando, que palavra do Senhor você poderia deixar para a vida delas? Como a Sônia disse, realmente eu sou um milagre de Deus, né? Isso eu tenho certeza, porque o próprio médico, né, ele disse isso quando foi me dar alta, que realmente não havia perspectivas, que quando eles me levaram para o centro cirúrgico, eles nem sabiam o que fazer, e que eles viram uma luz, e eles seguiram aquela luz. Então, eu acredito realmente nisso. E para você que está ouvindo, eu quero dizer que não tem nada mais maravilhoso do que ver o Deus do impossível tornar as coisas possíveis para nós. Porque Ele é quem pode fazer. Eu sou fruto do poder da oração de cada um de vocês. Por isso, a mensagem que eu deixo é que realmente você ore. E você busque a Deus, seja qual for a situação. Enquanto, se for por uma enfermidade, enquanto houver fôlego de vida, ore. Não desista. Porque Deus não desiste de nós. E nós não devemos desistir dos nossos amados, dos nossos irmãos. Então, como diz em Tiago 5,16, na parte B, a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. E esse é o resultado da minha vida. Que Deus abençoe a todos. Obrigada. Obrigada, Deus abençoe poderosamente a sua vida e que a sua fé seja renovada no Senhor. Em nome de Jesus.